Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de março de 2023. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Se você está assistindo esse estudo nosso no YouTube de forma gravada, saiba que nós vamos ao ar todo sábado às 14h30. E lá no nosso site você tem o link para participar conosco, participar ao vivo conosco e vir também trazer as suas experiências na doutrina espírita ou aprender conosco. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Estamos no estudo de número 4. E hoje nós vamos dar continuidade a um tema que iniciamos na semana passada, que é intitulado A Bibliografia Católica contra o Espiritismo. Então, Kardec vem trazendo um texto, né, que saiu em um periódico da época, referente a informações errôneas sobre o Espiritismo. Então, ele traz ali o autor e nós vamos dar continuidade nesse estudo, as formas como Kardec utilizava, não somente para responder à altura aquelas informações errôneas, mas também dando como um propago da doutrina espírita, pois ele levava a notícia certa e isso sempre trazia cada vez mais adeptos. Pereira, continua para nós hoje? Continua sim, Laro. Então, boa tarde a todos. Estão dando continuidade aí a esse estudo que nós já começamos a semana passada, né? Da bibliografia católica. Então, começa assim com a colocação de Kardec. Evidentemente, tal doutrina só poderia sair do inferno. Mas ele se trai, principalmente nessa passagem. Então, Kardec está colocando... Para contextualizar aqui, Pereira, então, ele estava citando um texto de George Gandhi, né? E ele traz alguns exemplos da doutrina, e a gente até discutiu bastante sobre isso, que é a questão de que ele trazia, você tem aparição, você tem comunicação espírita, então uma religião do inferno. E aí a gente até fez os paralelos, né? De Jesus Cristo lá no monte com Elias, da comunicação, das comunicações, que se era uma comunicação e vinha uma comunicação boa, instrutiva, então era o próprio demônio que estava se tornando uma pessoa boa, porque o demônio dá uma instrução boa, então, se é só o demônio que se comunica, então como que ele poderia dar uma instrução boa? Então, Kardec agora vem desconstruir esse texto dele, né? Kardec diz, mas ele se trai principalmente nessa passagem, dos textos que ele traz contra o Espiritismo. Sempre colocando que o Kardec extraía o texto lá da obra do autor e depois ele comentava embaixo. Então, aqui agora é o texto que o autor coloca, né? Então, começa assim o autor. O que era o Espiritismo? É uma importação americana, inicialmente protestante, e que já havia triunfado. Permitam-nos dizê-lo, sobre todas as plagas da idolatria e da heresia. Tais são os seus títulos em relação ao mundo. Seria, pois, das terras clássicas, da superstição e das loucuras religiosas que nos viriam a verdade e a sabedoria? Aí o Kardec vai comentar agora o texto. Eis aqui, por certo, uma grande ofensa. Se ele houvesse nascido em Roma, seria a voz de Deus. Como, porém, nasceu num país protestante, é a voz do diabo. Mas o que direis quando tivermos provado o que faremos um dia que ele estava na Roma cristã muito antes de estar na América protestante? E respondereis ao fato hoje constatado de que há mais espíritas católicos do que espíritas protestantes? O número das pessoas que em nada creem, que de tudo duvidam do próprio Deus, é considerável e cresce em uma proporção assustadora.
Será por vossas violências, vossos anátemas, vossas ameaças do inferno, vossas declarações furibundas, que eu os conduzireis? Não, porque são as vossas próprias violências que as afastam. Serão culpados por haverem levados a sério a caridade, a mansuetude do Cristo e a bondade infinita de Deus? Ora, quando elas ouvem os que pretendem falar em seu nome, proferindo ameaças e injúrias, põe-se a duvidar do Cristo, de Deus, de tudo, enfim. O Espiritismo as faz compreender palavras de paz e de esperança, e como lhes pesa a dúvida, sente a necessidade de consolações, atiram-se aos braços do Espiritismo, porque preferem aquilo que sorri às coisas que apavoram. Aqui em Pereira é bem interessante essa citação que ele faz, porque vamos partir lado do princípio lá da pessoa que é ateu. Eu sou ateu, não acredito em Deus e tudo mais. Até tem não sei se foi Chico, alguém que comentou, né? Ele falou que na hora que o avião dá o balanço, aí todo mundo já grita, Nossa Senhora, senão, meu Deus do céu. Aí o ateu cai por terra. E da mesma forma, né, que quando a gente está com um ente, né, um parente, um ente querido enfermo, e ali, às vezes, que nem a semana passada, eu não conheci o rapaz, mas desencarnou um primo de um colega meu, com 18 anos de câncer. Nossa, 18 anos. A família, ela fica perdida, né? E se você não acreditar que ela tem uma oportunidade de uma outra vida ou de passar para o plano espiritual com uma outra experiência, você começa a acreditar só naquilo que te apavora, não acreditar naquilo que, poxa, por que Deus fez isso e tudo mais. Por isso que no Espiritismo vem pessoas de várias religiões, por esse alento que a gente dá com essa explicação de que a morte não é o fim. E até a palavra ateu, que nós discutimos tempo atrás, né, que foi, eu coloquei uma colocação que muitas pessoas se intitulam, e nós falamos que ateu talvez não seja ateu, ela seja a pessoa que não acredita no Deus que apresenta para ela, porque é o texto vem colocando isso, né? Se você coloca um Deus que vinga, que você não consegue explicar as coisas, você vai dizer, eu não acredito nisso. Então a palavra talvez não seria ateu, porque ele não acredita da forma que eles apresentam Deus, né? Que nós chamamos até diagnóstico, né? São pessoas assim que não acreditam no sistema. Aí por isso que o Kardec coloca. Quando vem o Espiritismo explicar isso, a pessoa começa, vamos dizer assim, mudar a ideia, porque daí dá sentido de Deus, né? Por isso que até o Espiritismo vem colocando o que é Deus, né? Já começa modificando a resposta. Então sai aquela figura daquele que é o Deus que manda, desmanda, vingador, que manda de favores, porque favorece uns nessas reencarnações, uns sofrem, outros vivem umas vidas tranquilas. E aí essas pessoas que você falou, muitas delas que são contra todas essas ideias para ela que ela conhece, quando ela entra em certa dificuldade, como você falou, que eu acho que é isso mesmo, que normalmente é aquele momento de dificuldade, na hora do acidente ou de um parente, aí ela vai querer lembrar de Deus, ela fala, poxa, Deus, o que está acontecendo? Aí ela vai buscar, né? Aí vem a doutrina espírita, né? Aí, bom, eu acho que qualquer linha espiritualista, nesse caso, a pessoa vai buscar. Só que aí ela não encontra nas outras linhas uma justiça de Deus, né? Isso. Porque existe Deus e Deus quer que aconteça isso, mas por que com o meu filho? Por que o meu filho só pode viver 18 anos, sendo que outros aí, que são piores, etc. e tal, estão vivendo até 100 anos? Então, isso a pessoa não se conforma, porque a única coisa que explica é a reencarnação. E aí sim, você vai dizer, bom, ele fez uma programação para isso, ele tinha lá seus problemas em outras vidas, ele precisou vir nessa, passar por essa situação, ele até deve ter programado isso já e tal.
aí é consolador, né? Porque só o fato de saber que a vida continua no plano espiritual, ainda que todas as religiões dizem isso, né? Mas isso só não justifica, porque a pessoa tem um certo apego, né? Aquele é meu familiar, meu filho, por exemplo, ou, enfim, né? Por que comigo, né? Por que comigo? Porque é minha família. Porque justamente com ele aconteceu isso. Teve que sofrer essa doença toda e não aproveitar a vida, vamos dizer assim, né? Na visão humana, assim. E o Espiritismo já é o único que mostra essa outra visão, né, de que realmente você vai ter outras oportunidades, não é só aquilo ali, né? Você vai ter outras vidas, e teve muitas outras vidas que justificam o fato dela, nesta, estar passando por essa situação, né? Eu ter desencarnado precocemente, etc. Por isso que o Kardec coloca, até no começo do texto, colocando lá, o crescimento das pessoas que se dizem não acreditar em Deus, né? Ele vai começar no texto falando ali, né? Porque cresce, e é claro, se você coloca o sistema religioso, as pessoas começam intelectualmente se desenvolver em conhecimento e ver um sistema desse, vai cada vez mais se afastando. Sim, quer dizer, como dizer, que Deus é esse Deus, que permitiu essa injustiça. Isso é. Né? Então, às vezes morre assassinado, uma série de coisas. Por que essa injustiça? Porque Deus permitiu. Então Deus não existe, né? Esse Deus eu não quero para mim, né? É isso que as pessoas acabam se afastando, né? Ela vai falar, não acredita em Deus, no Deus que apresentaram para ela, ele não vai acreditar mesmo, né? E é bem claro isso. Aí a importância do conhecimento, né? De você conhecer o Espiritismo, porque vai explicar de uma maneira lógica, racional, através das pluralidades da existência, das reencarnações, que nós somos seres espirituais e que isso acontece agora por causa de questões evolutivas que já passaram devido a algumas experiências do passado. Aí vai começar a ficar mais lógico. Opa, peraí, aí tem sentido, né? Bem bacana. Realmente, é bem bacana. E aqui a gente tratou a questão aí mais final, vamos dizer assim, da raça humana, que é a morte, né? Mas a gente tem aí um pouco antes disso, às vezes, uma doença que não acarreta a morte, mas que a pessoa passa ali. Por isso que o espiritismo ela é contra, por exemplo, a eutanásia. Por quê? Porque às vezes a pessoa passa 10 anos em coma e era o momento que ela tinha que ficar e às vezes ela volta. E semana passada nós tivemos, né, a conferência espírita, eu, graças a Deus, consegui assistir a maioria das palestras, e até certo ponto, assim, na maior parte, eu gostei da posição do espiritismo, porque nós também enfrentamos, hoje em dia, um levante de coisas que vem acontecendo, que, sinceramente, nos traz medo também, da forma como as coisas estão acontecendo. Uma distorção do liberalismo, que às vezes você diz assim, nossa, mas todo mundo está falando isso, todo mundo está falando isso, será que só eu que estou errado? Será, né? Eu, sinceramente, às vezes tenho medo. E gostei muito das palestras, porque, lógico, acerto de modo até comedido, às vezes, mas eles vieram, né, com uma posição bem, assim, mais do que a gente pensa. E o Espiritismo nos dá isso. Eu não vejo, assim, outras religiões batendo em cima disso. Parece que eles não querem fazer o politicamente, e aí não falam sobre muito esses temas, né? Eu não diria, talvez, para alguns que não dê medo, mas, primeiro, dúvidas, né? Cria-se uma certa... Opa, peraí, será que você falou, será que tá certo, né? Eu tô errado, tudo tá errado, porque, né? Porque são poucas, são minorias, está se esforçando. Então, cria mesmo esse questionamento que a gente tem que ser muito firme, né? E que você falou, e às vezes o movimento espírita e nós mesmos não se posicionamos da maneira adequada, porque nós deveríamos se posicionar mais firme, mais falando politicamente correto, que está em moda, né? Eu não vou entrar nesse assunto aqui porque vai polemizar, que vai não sei o quê. Mas se é certo, não tem que falar, eu acredito assim, assim, assim. E às vezes, eu confesso que aconteceu comigo, hoje menos um pouquinho, porque hoje a gente já se posiciona mais firme, mas por muito tempo a gente, alguns ambientes, algumas pessoas, quando questionado, a gente se retraía, da vez de dar uma resposta assim um pouquinho mais clara por causa disso, né? De medo de ofender, de entrar de a pessoa pensar diferente de você, uma polêmica. Agora, então é importante isso. É aquilo que a gente sempre comenta, que o Espiritismo diz, né, lá no livro dos Espíritos, que os maus, eles são muito mais ostensivos, né?
Então, claro que se eles estão defendendo uma pauta e a gente diz que não é aquilo, né, a tal da pauta do politicamente correto, de várias vertentes, né, e você diz que não é assim, que existe uma verdade mesmo, né, que tem a ver com a moral, etc., aí, claro que vai dar uma gritaria, né, vamos dizer assim, né, as pessoas vêm com tudo para cima de você, se você... Por isso que a maioria das pessoas prefere não entrar nesses assuntos polêmicos, porque o lado do mal, ele vai para cima mesmo, né, ele quer impor a vontade e a visão dele, né. Vamos partir para esse texto que o Kardec está discutindo aí, do católico aí, que os caras colocou lá, né? Você imagina ali, o cara colocou tudo ali, que todo mundo católico, todo mundo aquele fervor de religião, aquela coisa assim, aí o cara coloca lá, o Kardec, ele não ficou morno, né? Ele foi lá e respondeu da maneira que ele pensava. Olha, você imagina isso, né? Está faltando um pouco disso, né? Ele chegou lá e falou, ponto por ponto, assim, 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 e foi debatendo, né? Então, eu fico até imaginando isso naquela época, né? A gente fala de hoje, mas naquela época também a coisa foi muito forte, né? Então, vamos dar uma continuidade um pouquinho no texto aqui. Então, creem em Deus, na missão do Cristo e na sua divina moral. Numa palavra, de incrédulos e indiferentes tornam-se crentes. Aí, talvez a palavra seria incrédulos, né? Foi isso que ultimamente levou um padre respeitável a responder a uma de suas penitentes que eu consultava sobre o espiritismo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ora, Deus permite essas coisas para reavivar a fé que se extingue. Se houver empregado outra linguagem, talvez tivesse afastado para sempre. Quereis a todo custo que o espiritismo seja uma seita, quando ela não aspira senão ao título de ciência moral, filosófica, respeitando todas as crenças sinceras. Por quê, então, deram a ideia de separação àqueles que não pensam nisso? Aí também é uma coisa que sempre a gente vai repetir, né? Ó, a visão do Kardec, né? Dizendo que esse autor estava se referindo ao espiritismo como uma seita, né? Seita tem a ver com religião, né? Mas o Kardec reafirma que o espiritismo não aspira senão ao título de ciência moral e filosófica. Ele não fala em religião. É um conhecimento mesmo, né? O espiritismo é um conhecimento. Por isso que qualquer pessoa de qualquer religião pode continuar na sua religião e adquirir o conhecimento espírita, né? Que só vai ampliar a sua visão e fortalecer a sua fé, né? É o que a gente sempre comenta, né, Sônia? E a Leda que está participando conosco hoje, a gente vai assim, vai batendo papo, tá, Leda? Daí, caso queira comentar, você abre o microfone, comenta aí, tá aberto para todo mundo. Que a gente sempre comenta que assim, não há necessidade de você abandonar a sua religião para seguir o espiritismo, porque o espiritismo não é uma religião, ele é uma ciência, como o Kardec falou, né? É uma ciência moral. Se é ciência, ela é uma coisa que permite estudos e ensaios, e se é filosófica, né? Ela permite você pensar e debater sobre ela. Então não precisa você abandonar a sua religião, porque normalmente a tua religião, né, as religiões mais ortodoxas aí, ela já está fechadinha no quadradinho. Então é aquilo ali, tem que seguir daquela forma. E aqui a gente tem esse debate. O problema que a gente vê quando vem pessoas de outra religião é que os conhecimentos que se adquirem no espiritismo começam a confrontar com o que você vê na tua outra religião. E aí você diz assim, nossa, mas faz muito mais sentido a questão da reencarnação do que não existir reencarnação. Faz muito mais sentido a comunicabilidade do espírito do que não existir comunicabilidade. Faz muito mais sentido a morada na casa dos meus pais serem vários planetas que Deus criou para colocar suas criaturas, do que um céu com um monte de casinha, que são as moradas do Pai. E aí que ocorre das pessoas abandonar a religião onde professava para seguir o espiritismo. Então, lógico, a gente sempre está de portas abertas, né, para isso,
mas é como aconteceu como quando eu entrei e também minha esposa entrou. Falei, você tem que ir para o espiritismo com a cabeça aberta, porque se você for querendo reafirmar os ensinamentos que você tem na tua religião, no espiritismo não vai dar muito certo. Então, são essas diferenciações. E um ponto importante disso que você falou em termos da como que é uma filosofia, que às vezes é uma filosofia filosófica, e quando se trata de filosofia, ela permite perguntas. Você pode perguntar, questionar, essa é a questão da filosofia. Você não aceita nada assim como simplesmente de um toque de mágica que foi o mandou que está escrito, não. Tanto é que a Kardec usa muito isso, você pode ver em todos os textos dele, pergunta, mais pergunta do que resposta, responde uma pergunta com outra pergunta, né? Então, porque em algumas outras religiões não permite algumas perguntas, se você perguntar alguma coisa, fala, você está questionando o que está escrito aqui, né? Você está questionando o que está escrito aqui no Alcorão, o que está escrito aqui no não sei o que da Bíblia, não permite, porque é assim. A própria Igreja Católica, antigamente, não permitia nem que o pessoal lia a Bíblia, era feita em latim lá, porque não podia, que teria que acreditar que no que o padre falou, no que o outro falou, que não era digno de ler a palavra de Deus, ou seja, do Evangelho de Cristo, né? Agora, depois que saiu, que divulgou o Evangelho, mesmo assim, eles questionam muito, que você começa a fazer pergunta, eu mesmo, quando você falou, eu vim de religião católica, não aceitava nada daquilo, por causa das perguntas, perguntava, não tinha resposta, né? Você pergunta algumas coisas que acontecem e não tem resposta. E quando você chega ao espiritismo, você percebe que está ali, né? Você pode, vem lá para cá, você começa a perguntar novamente, mentalmente, fala, puxa, mas isso faz sentido? Mas será que faz sentido? Será que isso acontecer aquilo? Quer dizer, um monte de perguntas, e aí isso é a questão da filosofia, né? Eu só comentei isso, que a pessoa pode continuar na sua religião, porque às vezes ela gosta, por exemplo, lá tem música, tem algum ritual que ela gosta, e ela se sente bem lá, né? A energia às vezes é boa mesmo no tempo, né? Seja qual for a religião. Eu sou assim, eu adoro música gospel, sabe? Nossa, às vezes até coloco no carro, assim, a gente tá viajando, tá andando, eu adoro música gospel. Então, por exemplo, e essa é uma das coisas que eu sinto falta no espiritismo, que sim, a questão musical, que te leva, o espírito e tal, né? Mas, lógico, entre uma coisa que só te emociona e uma coisa que te ajuda realmente a evoluir, a coisa que ajuda a evoluir, né? Mas é como eu comentei, se você se sente bem, nada te impede de você ir lá, você é um espírita, porque você, no sentido, como diz o Kardec, você teve um entendimento científico, moral, filosófico, mas se você gosta daquele ambiente lá, e as vibrações, e a música, etc., nada te impede que você continue frequentando, né? Não é uma, digamos, uma traição ao espiritismo, não existe isso, né? Não é que nem as outras religiões. As outras religiões querem que o adepto seja fiel. O espiritismo, não. Ele quer que seja fiel ao ensinamento ali, mas não à questão ritual, à presença, nada disso, né? E tem muitas pessoas que gostam das ações de caridade, por exemplo, eu tenho a família minha que é católica, minhas irmãs, lá eles adoram ir na igreja católica, minha irmã fala, olha, Zé, hoje ela é simpatizante do espiritismo, graças a nós, que a gente vai conversando, né? Eu falo, mas eu gosto de ir na igreja, eu gosto de ir na missa, gosto de ouvir. Pô, não tem nada errado nisso, né? E aí ela assim, também gosta das atividades, por exemplo, que faz de caridade, que desenvolve, ajuda pessoas e tal, né? Tem serviços aí, tem pessoas que se engajam nesses trabalhos de ajuda dentro das igrejas católicas e protestantes, mesmo, evangélicos, né, que tem um trabalho muito bonito nessa área. E pessoas fazem uma caridade muito grande, que às vezes, como o Lero falou, questão de música. Isso não é do espiritismo, é uma questão do movimento espírita, que foi tolindo isso, né? Que o movimento espírita, eu acho que deveria também se adequar a isso, né? Algumas coisas. Tanto é que o Kardec deixa bem claro isso. Cada região tem sua peculiaridade, ele tem que aplicar o espiritismo de acordo com daquela peculiaridade regional daquele povo. E aí, no Brasil, foi abandonando muito isso, foi colocando uma coisa muito meio elitizada, foi tirando muito algumas coisas culturais. Mas com o medo, movimento espírita, com medo, né? Não sei. com medo de que, na verdade, começasse a puxar muita coisa do catolicismo, né? Porque a gente vê que até alguns médios vieram, né, do catolicismo, é o caso do Chico, por exemplo, que era um católico muito, né, lá no interior de Minas Gerais, nossa, eles são, ali o padre é tudo para eles, né? E, na verdade, a gente sabe da história dele que ele só foi para o espiritismo porque o padre disse, olha, meu filho, você tem que ir lá para você ser ajudado, porque aqui não tem como te ajudar, né?
por ele ser médio, assim, tão ostensivo, né? Mas a gente vê que, na verdade, até o mentor dele já foi padre várias vezes, né, que é o Emmanuel. Então, existe uma tendência até a puxar para essa questão religiosa e do catolicismo, né? Então, alguns espíritas resolveram dar muita ênfase a essa questão, não vamos ter nada de ritual, nada de... Porque realmente no espiritismo não tem ritual, né? Até por não ser uma religião. Então, não tem ritual, né? Então, o medo foi de que começasse a misturar as coisas, né? Começasse a fazer ritual, etc., ali, e virasse um espiritólico ali, né? Sei lá, alguma... A confusão entre um momento cultural, de música, de coisa assim, misturar concordo com você, com os rituais, de trazer, né? Também tem isso, mas só que a uma época começou esse movimento aí dos jovens trazer a música para dentro do espiritismo, mas dentro do contexto espírita, né? Sim, se pode, Cultural. tem Só que muitas músicas com letras espíritas e até é, melodias que são exclusivas, que são muito lindas, né? Eu acho que então, isso é bom, porque a música faz parte da cultura do ser humano, né? o Kardec usava muito isso, né? Da poesia, tudo, trazia para dentro do movimento espírita. Exatamente. Agora onde é que tá, Lena? Que eu perdi aqui. Lá embaixo. Então tá, quando ele fala que as crenças sinceras. Então, de novo, eu pergunto, ó, aquilo que eu estava falando. Ó. Por que então dar a ideia de uma separação àqueles que não pensam nisso? Porque ele está referindo àquelas pessoas que não acreditavam da maneira de lá. Por que você vai pensa diferente, né? Se repelides os que ele reconduz à crença em Deus, se só lhes derdes o inferno como perspectiva, sereis responsável por uma cisão que vós mesmos tereis provocado. Aí o Kardec continua. Dom Luiz nos dizia um dia, zombaram das mesas gigantes. Jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Enganou-se, porque não contou com o Sr. Georges Gandhi. Muitas vezes, escritores se divertiram à custa dos espíritos e de suas manifestações, sem pensar que um dia eles mesmos poderiam ser alvo das piadas de seus sucessores. Porém, sempre respeitaram a parte moral da ciência. No entanto, foi reservado a um escritor católico, o que lamentamos sinceramente expor ao ridículo as máximas admitidas pelo mais elementar bom senso. Cita grande número de passagem do livro dos Espíritos. Não aludiremos senão algumas delas, que darão uma ideia perfeita da sua apreciação. Deus prefere os que adoram do fundo do coração aos que adoram exteriormente. O texto do Livro dos Espíritos diz: Deus prefere os que adoram no fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam ralos com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Olha aí, o Kardec já pegou uma, você vê que acontece muito isso, né? A pessoa pega uma passagem, dá uma distorcida, coloca ali e a pessoa lê aquilo por cima e lê lá outro texto lá, fala, é assim que falou. E o Kardec vem explicar que não é esse bem o texto que ele colocou lá, não, que está escrito lá, né? Que não é esse texto, né? Que é a questão 654. O Sr. Gandhi admite o inverso, mas como homem de boa fé, deveria ter citado a passagem textualmente, em vez de truncá-la, de maneira a lhe desnaturar o sentido. E isso é interessante, né, Pereira? Até o Pereira foi alvo desse tipo de cuidado quando a gente podia utilizar trechinhos de vídeos espíritas, né? Lógico que o Pereira tomava todo o cuidado, ia lá e usava um trechinho de 1 minuto de um vídeo, né, para demonstrar.
Então, por exemplo, hoje eu tomo cuidado dos vídeos, tanto do nosso estudo, quanto do estudo do Espiritismo, que agora que o Pereira está fazendo, eu tenho a opção de você marcar para que a pessoa não utilize pedacinho do vídeo. Por quê? Porque senão a pessoa vai lá, e às vezes nós estamos fazendo um comentário aqui, como a gente fala pelos cotovelos, né? Tira lá um trechinho e diz assim, isso aqui que é obreiros do Senhor pensa, né? Então, é o que Kardec vem trazer, e veja como é simples, o texto do George Gandhi não é nem tão assim diferente do de Kardec, mas ele abre, né, uma possibilidade de uma interpretação diversa, né? Então, esse é o cuidado que Kardec tinha que tomar, e é verdade, se você vai falar mal de alguém, o que não é certo falar mal de ninguém, mas você vai debater uma ideia de outra pessoa, tem que trazer textualmente o que realmente a pessoa falou, né? E até eu gosto de colocar no final dos vídeos, sempre aqui eu falo sobre a questão que é a opinião particular nossa no momento ali, porque senão a pessoa pode dizer, mas é isso que os espíritas pensam, isso que é, né, uma pessoa que, quer dizer, as pessoas pegam, como você falou, isso é muito comum algumas linhas evangélicas, né, que eles pegam um texto do evangelho, uma palavrinha lá no meio, uma coisa lá, e coloca lá aquilo como fosse a essência de tudo aquilo, né? Então você vira uma confusão tremenda, né? Eu tenho acostumado a fazer isso ultimamente também, quando eu vou pegar algum texto que as pessoas colocam no Facebook, principalmente, alguns textos longos, aí eu vejo o texto lá, eu vou lá no original do Livro dos Espíritos, na Gênesis, tudo, e confiro se é aquilo mesmo, antes de eu publicar, porque eu também já caí nisso aí também, da pessoa criticar, falou, peraí, né? Falando, não é bem isso aí, não estava escrito ali onde que estava aquilo, né? Porque a gente acredita, né? Às vezes de boa fé, né? Seja de quem for, vou dar uma olhada lá. Eu já vi cada erro, gente, cada coisa diferente, que dá interpretações difíceis. E a gente pode cair ainda hoje em alguns enganos, né? Não somos perfeitos. Bom, vamos lá um pouquinho mais. Onde é mesmo? O senhor Gandhi admite o inverso, mas como de boa fé. Ele está falando que em vez de truncá-la de maneira a desnaturar o sentido. Então vamos lá. A outra citação que o Kardec coloca, entre aspas. Toda destruição de animais que excede os limites da necessidade é uma violação de Deus. Livro dos Espíritos, questão 735. O que quer dizer que o princípio moral que rege os prazeres se aplica igualmente ao exercício da caça e da matança? Precisamente, mas parece que o senhor Gandhi é caçador e pensa que Deus fez a caça não para alimento do homem, mas para lhe proporcionar o prazer de, sem necessidade, promover a matança de animais inofensivos. Continua, outro entre aspas aqui. Os prazeres têm limites traçados pela natureza, o limite do necessário. Pelos excessos, chegamos à saciedade. É a moral do virtuoso. Horácio. Quintus Horácio, né, que foi 55 anos antes de Cristo, né, poeta, lírico, um dos pais do espiritismo, né. Visto que o autor critica essa máxima, parece não admitir o limite aos prazeres, que não é muito religioso. Acho que aqui é o texto dele lá, né? Para ser legítima, a propriedade deve ser adquirida sem prejuízo da lei de amor e de justiça. Assim, aquele que possuir sem preencher os deveres da caridade que ordena, a consciência ou a razão individual é um usurpador do bem alheio. Espiriticamente estamos em pleno socialismo. Olha só. O texto diz assim, de novo, né, aquela questão de mudança do texto. Só é legítima a propriedade adquirida sem prejuízo de outrem. Livro do Espírito, questão 884. Então você vê que lá o autor achou que eles já estavam, que o espiritismo estava tendendo para o socialismo, né? Que não deveria ser dono das coisas, nada. E, no entanto, o texto verdadeiro só é legítima a propriedade adquirida sem prejuízo de outrem, né? Claro, se você rouba ou faz qualquer coisa para tomar conta, você não é o verdadeiro dono, né?
Então, é isso que o Livro dos Espíritos está dizendo, e o autor já interpretou isso como sendo, então a pessoa não tem direito a ter uma propriedade e tal, então é como no socialismo, e não é verdade. Ele continua ali, entre aspas, ali. A lei de amor e justiça proíbe que faça aos outros o que não desejaríamos que os fizessem, condenando por isso mesmo, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Livro do Espírito, comentário 884. Lá não se encontra que ordena a razão individual. É uma pérfida adição. Não julgamos que se possa, em sã consciência, possuir a custa de justiça. O Sr. Gandhi deveria dizer-nos em que casos a expoliação é legítima. Felizmente, os tribunais não são de sua opinião. Não eram naquela época, né? Porque agora já são. Você vê como às vezes as ideias vão minando, e a coisa, como a gente sempre comenta, que o Haroldo falou, uma coisa que é bem lúdica, assim, né, para a gente entender. Você pega esses aparelhos para enxergar os planetas, a Lua e tal, né? Telescópio. Aqui você desvia só 1 centímetro, né? 1 milímetro. Lá, 1 milímetro. Lá você vai pegar uma outra galáxia, né? Você vai indo, pega outra galáxia. Então, às vezes, pequenas coisas, não, mas isso é uma coisa sem importância. Não é, não. Você tem que tomar cuidado, porque você permite que aqui faça uma pequena distorção, depois vai indo, de repente a coisa vira totalmente contrário, né? Bem diferente. Realmente, essa aqui é a questão das pessoas com um tipo de mentalidade que vão assumindo posições que têm autoridade, né? E não vamos nem tratar a questão política aqui, né? Que a gente sabe que está totalmente aparelhada. Mas a questão, se, por exemplo, no próprio espiritismo, se você tem uma casa cujo presidente ele tem um viés, né? Que é de uma forma que quer trazer para o seu método de pensar, ele pode, né, inclusive ali naquela casa, tirar alguns, né, alguns trabalhos que deveriam existir, que é o que a gente sempre comenta aqui. Como pode uma casa espírita sem um trabalho mediúnico? Por que que não foi? Porque, de repente, a direção que estava ali achou que não era interessante, que o estudo era melhor, e isso é uma coisa ruim, né? Ele diminui a questão da propagação do espiritismo. E assim em todas as áreas, né? Isso impacta em todos os sentidos. As pessoas que dirigem as casas, a responsabilidade que elas têm sobre isso, né? De não permitir, por exemplo, algum determinado tipo de estudo por causa disso, ou de trabalhos, seja de grupo de obsessão, de magnetismo, por exemplo, que nós somos bastante criticados. A própria revista, né, Pereira? Quanto tempo a revista foi deixada de lado? E graças a Deus, agora nos últimos 2, 3 anos que a gente vê vários palestrantes falando, inclusive teve o Alessandro, que falou muito da revista na conferência agora, fiquei bem feliz com isso. Então, isso me empolga, alguma coisa assim, porque são temas, assim, por exemplo, que eu venho já propondo e defendendo já há longo tempo, já que vocês conhecem, eu já sabe disso, que é o estudo das obras básicas, né, desde o Livro dos Médiuns, desde da Revista Espírita. Quanto tempo que nós não estamos estudando aí, né, faz alguns anos, a própria estudo do Livro dos Espíritos. Eu sempre defendi, dentro das casas espíritas, os estudos que sejam focados, sem apostila, mas focados nas obras básicas, né? E, infelizmente, algumas casas preferem estudar alguns livros fora antes de estudar as obras básicas, né? Então, isso cria toda essa confusão. Isso é tudo o quê? Direção, pessoas que estão responsáveis lá pela presidência, pelos departamentos doutrinários, e assim vai, que vão deixando, aquela que a senhora falou, alguns desvios, e vão aceitando algumas obras, não estou aqui desmerecendo as qualidades das obras, mas é o que eu acho que antes de você estudar algumas obras, você deveria estudar o fundamento do espiritismo, dentro das obras básicas do espiritismo, né? Isso foi distorcendo muito. E agora, hoje, que eu estou falando assim, que hoje tenho percebido, é que está havendo realmente, parece que, por isso que eu falo da universalização, parece que está havendo assim, um despertar, várias pessoas que eu tenho conversado, as pessoas buscando as obras básicas novamente, né? Parece que estão querendo retomar o espiritismo
na sua essência. A gente já vê bem isso mesmo, as pessoas estão ainda aquele interesse para algumas séries de livros que tinha aí e tal, aqui não desrespeitando esse livro, mas voltando para as obras básicas. Eu tenho percebido isso que você falou. É que nem a própria Federação Brasileira incentivou durante muitos anos o estudo sistematizado da doutrina espírita através daquelas apostilas que são, a gente conhece como ESD, né? Estudo sistematizado. Ali eles vão por temas, né? E aí vão trazendo o que diz o Livro dos Espíritos, o que diz, por exemplo, alguma obra do Chico e tal, e vão mesclando. É interessante, mas isso não exime a pessoa de estudar as obras básicas, porque ela fica com um recorte só, né? E quando você pega a obra inteira e vai lendo, é outra coisa, né? Você tem um outro entendimento, né? Aquilo é para dar uma pincelada, vamos dizer assim, né? Então sobre, por exemplo, sobre a reencarnação, o que o Chico falou, né? Dos Espíritos falaram através do Chico, o que diz no Livro dos Espíritos, no Evangelho e tal. É interessante, é forma de estudo, mas isso não pode impedir, né, porque achar que a pessoa, então eu já sei tudo, né? Não, você vai ter que ler a obra inteira para ter uma noção, né? E não só uma vez, a gente sabe, né? Porque você leu a primeira vez, você pega algumas coisas, né? Às vezes você tem que ler várias vezes, né? Não em seguida, assim, né? Mas passa um tempo, você lê outras coisas, daí você volta para o Livro dos Espíritos, você já vai entender e perceber coisas que estão ali, que você achava que eram novidades, que estavam nas outras obras, não, já estava tudo ali no Livro dos Espíritos, né? E às vezes até algumas digressões, você vê, não, mas no Livro dos Espíritos diz um pouco diferente, né? Então, aí a importância de estudar mesmo essas obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, né, o Livro dos Médiuns e a Gênese, né, que são os mais, assim, mais a Revista Espírita é uma complementação super importante, né, e outras, né, que a gente comenta, a viagem, por exemplo, as viagens espíritas que o Kardec fez, né, em 1862, também trazem outro aspecto, ó, de como ele sentia, porque ele tem os discursos dele, tem, né, várias questões assim que você vai conhecendo mais profundamente a maneira dele compreender o espiritismo, porque ele foi aquele que fez toda a compilação, né? Então foi ele que, para ele que passou todo o material que os espíritos ditaram, né, através de inúmeros médios, foi o Kardec que fez toda essa triagem e tal, né? Então, quando ele fazia um discurso, uma coisa, ele trazia condensado todo esse conhecimento, e às vezes ali a gente encontra coisas muito preciosas, né? Então, eu acho até interessante que você falou assim do tema desses ESEs. Seria interessante o estudo dele, mas desde que as pessoas tivessem dado as obras básicas, pelo menos no Livro dos Espíritos. Aí sim, se você for fazer um estudo desse tipo do ESE, você consegue contextualizar perante as outras autoras, que você falou que ele vai colocando lá, aí seria perfeito, porque daí seria já um estudo sistematizado, onde que você já tem um estudo e você vai comparando, vai trocando ideia, vai se apercebendo, mas você já teve a base. O que eu não concordo é que as pessoas chegarem dentro da casa espírita e entrar para estudar já umas obras desse nível, ou estudar as obras, com todo respeito, de novo, com as obras de André Luiz, sem nunca ter estudado as obras básicas. Então, acho que está invertendo o valor. Veja bem, eu li todas as obras, já comentei isso algumas vezes, mas como a gente já estudou o Livro dos Espíritos, já leu lá e tal, e continua estudando, quando você lê lá, você vê uma interpretação diferente. Agora a pessoa começa por ali. Pelo contrário, quando ela começa a ler as obras básicas, ela vai ficar confusa, né? Eu falo, peraí, não é bem assim que está escrito lá, vai valorizar mais um do que o outro, aí está errado a coisa. Né? Então, a inversão de prioridades, vamos dizer assim. Né? E aí agora um texto do autor lá, né? A indulgência aguarda fora desta vida. O suicida que se vê a braços com a necessidade, que quis impedir caísse a vergonha sobre seus filhos ou sobre sua família. Aliás, São Luís, de cujas funções espíritas falaremos em breve, se digna revelar-nos que há escusas para os suicidas por amor. Quanto às penas do suicida, elas não são determinadas. O que é certo é que
ele nos escapa ao desapontamento. Não escapa. Não escapa ao desapontamento. Em outras palavras, é pego na armadilha, como se diz vulgarmente nesse mundo. Aí o Kardec. Esta passagem está inteiramente desnaturada pelas exigências da crítica do Sr. Gandhi. Seria preciso mencionar 7 páginas para restabelecer o seu texto. Como tal sistema, seria fácil tornar ridículas as mais belas páginas dos nossos melhores escritores. Parece que o Sr. Gandhi não admite gradação, nem nas faltas, nem nas penalidades de além-túmulo. Acreditamos no Deus mais justo e desejamos que o Sr. Gandhi jamais tenha que reclamar em seu favor o benefício das circunstâncias atenuantes. Olha o Kardec, né? O Kardec jogou para ele, né? Porque se ele não acredita aí numa evolução aí dos erros que a gente comete, então que ele nunca precisa pedir perdão para Deus, né? Aí agora outro texto do autor, do Gandhi. A pena de morte e a escravidão são e serão contrárias à lei da natureza. Homem e mulher, sendo iguais perante a Deus, devem ser iguais perante os homens. Terá sido a alma errante de alguns santos simonistas, apavorado à procura da mulher livre, que presenteou essa malícia, a revelação do Espiritismo? Aí ali tem um texto ali falando sobre esse santo simonista, né? Que é uma doutrina política socialista defendida pelo Conde de Saint-Simon, 1760-1805, que preconizava um industrialismo orientado pela justiça social, de forma a garantir que cada cidadão fosse classificado segundo as suas capacidades individuais e remunerado segundo as suas obras. Então, ele continua com o texto dele lá. Assim, a pena de morte, a escravidão e a submissão da mulher, que a civilização tende a abolir, são instituições que o Espiritismo não tem direito de condenar. Os tempos felizes da Idade Média, por que passaste sem retorno? Onde estáis as fogueiras que não serei livrado dos espíritos? Aí o Kardec só faz se temos uma última passagem das mais benignas. O Espiritismo não pode negar uma tal salada de contradições, de absurdos e de loucuras, que não pertence a nenhuma filosofia, nem a nenhuma língua. Se Deus permite que essas manifestações ímpias, é que deixa os demônios, conforme ensina a igreja, o poder de enganar os que chamais, violando a sua lei. O Kardec faz mais um comentário aí. Então o demônio é bonzinho? Porque sem querer nos faz amar a Deus. Aí o texto de novo do Gandhi. Quanto à verdade, a igreja não la dá a conhecer. Ela nos diz com os livros sagrados que o anjo das trevas se transforma em anjo de luz. E que seria necessário recuar até mesmo o testemunho de um arcanjo, caso fosse contrária à doutrina do Cristo, de cuja infalível autoridade é depositária. Aliás, ela tem meios seguros e evidentes para distinguir as seduções diabólicas das manifestações divinas. Então vamos lá agora ao Kardec. De fato, é uma grande verdade que se deveria recusar até mesmo o testemunho de um arcanjo, caso fosse contrário à doutrina do Cristo. Ora, que diz essa doutrina que o Cristo pregou pela palavra e pelo exemplo? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Quem disse
Quem disser a seu irmão, raca, será condenado pelo conselho. E qualquer que lhe disser, louco, será condenado ao fogo do inferno. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, que faz se levante o sol sobre os bons e maus, e chover sobre os justos e injustos. Porquanto, se não amardes senão os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Não façai aos outros que não gostarias que eles vos fizessem. Sendo, pois, a caridade o princípio fundamental da doutrina do Cristo. Concluímos que toda palavra e toda ação contrária à caridade não pode ser, como dizeis, com muita propriedade, senão inspiradas por Satã, ainda mesmo que este se vestisse de forma de um arcanjo. É por essa razão que diz o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Aí o Kardec continua aqui. Sobre o mesmo assunto, remetemos ao leitor as nossas respostas ao jornal Universe, números de maio e julho de 1859, bem como a Gazeta de Leão, de outubro de 1860. Recomendemos igualmente aos nossos leitores, como refutação ao Ser Grande, a Lettre d'un Catholique sur do Espiritismo, pelo Dr. Grande. Se o autor dessa brochura está condenado ao inferno, haverá muitos outros ali. Veríamos, coisa estranha, os que pregam a caridade. Para todos, enquanto o céu será reservado àqueles que lançam anátemas e maldição. Estaríamos singularmente equivocados quanto ao sentido das palavras do Cristo. A falta de espaço nos obriga a deixar para o próximo número algumas palavras de resposta ao senhor Descanel, do Jornal dos Debates. Olha isso aí, gente. Que resposta, hein? Poxa vida, hein? E Kardec foi até um ponto, né, respondendo, acho que chegou um ponto que ele parou também de responder, né, porque imagina o quanto que vinha, né, de texto, porque é como a gente vê hoje, né, você responde para um, já tem um outro querendo falar diferente, responde para um outro, tem um outro querendo falar diferente, e assim eles vão criando uma história, né, que Kardec chegou a um ponto, parou de responder porque não tinha mais sentido, né, eram umas coisas totalmente sem cabeça. Até porque ele registrou tudo isso na revista dos primeiros anos, né, que começou em 58, 59, 60, agora estamos no 4º ano, né. Depois de um tempo ia ficar repetitivo também, né, então não tinha mais o que ficar. E além de que ele foi escrevendo obras, né, então quem se interessasse que fosse ler as obras, né, e aí, em vez de ficar ali naquela polêmica inútil, né, só uma crítica, assim, destrutiva, na verdade, né, e sem querer compreender exatamente o que era o espiritismo e, ao contrário, só querer olhar o lado negativo e distorcer as coisas, como fez esse autor, né, distorcer para descredibilizar e tal, né. Então, isso, claro, que no início ele teve que fazer para não ficar, né, assim, todo mundo acreditando que o autor tinha razão, já que se o Kardec ficasse quieto, era como se estivesse aceitando que o outro tinha razão, né? Então, claro que ele tinha que argumentar mesmo, né? Contra-argumentar, digamos assim. Mas depois de um tempo ia ficar muito repetitivo, né? Além disso, também que eu acredito que no início ele respondia nessa altura, quando chegou um pouquinho mais para frente, que as pessoas sabiam que a resposta dele ia ser nesse nível, muitos pensaram 2 vezes antes de fazer algum questionamento, né? Ele falou, se eu fazer questionamento com ele aqui, eu vou levar um revés, né?
E alguns sim, mas outros querem aparecer, querem fazer, isso sempre vai haver, né? Mas aí ele pensava, isso aí eu já tratei lá para trás, não vou tratar de novo, né? Ignorava daí. E aí a gente vê assim, por exemplo, nos dias de hoje também, o que falta exatamente é isso, né? Porque a gente percebe que são pessoas intelectualizadas, intelectuais que falavam isso aí. Não eram pessoas ignorantes, não. Você vê pelos textos que eles colocam, a maneira, eles eram bem sagazes. Aquilo que a Sônia falou, que nós colocamos, que está lá no Livro dos Espíritos, né? A audácia dos mal, né? Dos opositores é muito grande, né? Então, para responder isso, também não tem que ser tímido, não. Tem que ser no mesmo nível, né? E justamente os que mais combatem são esses que se dizem intelectualizados, né? Porque as pessoas mais simples, normalmente elas perguntam, elas já têm uma certa humildade, né? E elas vão perguntar para tentar entender. Esses não, eles se acham sabedores de tudo, né? Então eles já tiram as suas conclusões e algumas vezes é até de caso pensado mesmo para desconstruir, né? Existe todo um sistema, né, montado, né? E hoje a gente percebe isso claramente dentro do movimento espírita, de todo o movimento do bem, né, como dizer assim, uma pressão muito grande dessas organizações do mal, tentando de toda maneira desacreditar, né? Aquilo que o Léo falou ali. E muitas vezes daí não conseguiu combater de fora, ela combate por dentro, né? E isso aconteceu não só com o espiritismo, né? Aconteceu com outras linhas religiosas, de combater por dentro e destruir totalmente, né? Isso é muito triste, isso a gente realmente tem que ficar atento, né? Uma coisa que o Lelo falou, que falou que cria o medo, né? A dúvida, né? Que o que mais eles querem é criar uma duvidazinha aqui, mas será que tá certo? Será que... Se você começou a criar dúvida na tua cabeça, você tem que partir e falar, peraí, se você começar a deixar essa dúvida crescer, isso é um problema sério, porque daí você já vai começar a ficar meio receoso, puxa vida, será? Puta, será? Sabe aquela historinha assim, né? Aí você vai dizendo, você vai ficando mais retraído, né? Porque, putz, é melhor esperar um pouquinho e tal. Por isso que nós temos que ser firme mesmo nos nossos conceitos, nas nossas ideias. Chegamos no horário? Hoje só deu um texto só. Hoje deu para a gente terminar o texto tão grande do Jorge Gandhi. Foi bacana, né? Um texto bem bacana mesmo, né, gente? Vamos encerrar, então? Tá aí, pessoal. Mais um texto aí para reflexão. Como nós colocamos durante o texto, aí são interpretações nossas, né, que a gente, de acordo com nossos estudos, que estudamos, que nós colocamos. Não queremos, de maneira nenhuma, ser aqui os donos da razão e da verdade. Apenas estamos abrindo para o debate, para a reflexão. Aqueles que realmente se interessem, querem estudar, se aprofunde mais dentro da filosofia espírita, da ciência espírita, né? Dentro da moral evangélica, que está dentro da doutrina espírita, e esse é o caminho, né? Bom, então vamos agora, por alguns instantes, nessa parte final que sempre fazemos, nos entrarmos nas nossas consciências para um momento de agradecimento. Agradecimento a Deus. Eu sempre gosto de repetir. A inteligência suprema, causa primária de tudo. Nós agradecemos por essas oportunidades encarnatórias, onde estamos podendo estudar um pouquinho, melhorar nosso conhecimento sobre essa parte moral, da moral cristã, do evangelho, através do estudo dessa doutrina tão reveladora, que vem nos tirar o véu da ignorância, nos mostrar essa relação além túmulo, vem nos ajudar a obtermos as respostas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que seremos? Vem nos ajudar a
entender a justiça divina. Por isso, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado a todos os amigos espirituais, a Jesus, como ele mesmo, lá no Evangelho inicial, colocou que retornaria, e retornou no advento da doutrina espírita, como Consolador prometido, aonde, através da sua participação, coordenação, nos deixou esse guia para podermos compreender o Evangelho por ele dito, e que foi assim compilado por os seus discípulos. E aí ele veio trazer-nos a chave para nós conhecermos o Evangelho na sua essência mais pura. Obrigado, Jesus, obrigado a todos, amigos espirituais, por estarem conosco nesta tarde, nos intuindo, nos ajudando nesses debates, nessas colocações que aqui deixamos. E assim, com muita gratidão e amor, nos despedimos desse estudo de hoje. Convidamos a todos para que a próxima semana estejamos juntos novamente para mais um estudo da Revista Espírita. Que assim seja.